Olá, boa noite. Olá, Noite, tudo bem? boa Tudo noite, bem? tudo bem, pessoal? Eita, boa noite, Maurício. Tudo jóia? Olha, tá chegando aqui o pessoal, olha, muitos conhecidos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ah, é? Vamos deixar o pessoal entrar aqui. Hum, E, primeiramente, Celso, um prazer enorme estar com o Celso aqui, obrigado. um colega aí que eu admiro bastante, e ele já trabalhando há algum tempo conosco, né? E gentilmente aceitou o convite para vir contar um pouquinho da experiência dele conosco. Então, sensacional. Estou muito feliz mesmo, Celso, estar aqui com a gente e contar um pouquinho aí da sua experiência. Muito legal, Tá, joia. muito bom. Muito obrigado pelo convite, né? Nós ficamos também bastante envaidecidos, porque realmente o que a gente puder trocar de experiência com os colegas, né? É interessante. Isso é muito importante, isso é benéfico, faz com que crie profissionais de um outro patamar, né? E é isso que a gente espera como colega, como ortodontista, né? Nesse meio em que a gente está. Muito Obrigada, bom. viu, doutor? Muito Isso aí. obrigado. E para quem não conhece o Celso, né, deixa eu apresentar ele informalmente, depois ele faz a apresentação formal, né, mas é um profissional ortodontista lá de Bragança Paulista. É, Bragança, que tem a linguiça de Bragança, como que A é? O que que é linguiça, famoso a lá? famosa A, linguiça. E a terra a da famosa poesia. linguiça. Opa, a terra da poesia. Vamos ver se a gente vai ter o encerramento hoje do nosso Não, não vai bate-papo com a ter. poesia ali. Eu não vou dar esse spoiler, não. Mas Bragança é realmente uma cidade muito gostosa, né? Uma cidade de 180 É, mil habitantes, 80 quilômetros de São Paulo, 80 quilômetros de Campinas, 100 quilômetros de São José dos Campos. Então, nós estamos num polo muito interessante, né? Quer dizer, é uma cidade que tem ainda características bastante de interior, Superior. mas que tem, assim, uma facilidade muito grande de movimentação. Estão a 200 isso é quilômetros da bom, isso é bom. praia, né? Que é interessante. Aí sim. E eu Sim. trabalho em Atibaia também, que é uma cidade aqui ao lado, 15 quilômetros, que todo mundo conhece o Moranguinho de Atibaia, né? Sim, Sim. famoso morango de Atibaia, né? Isso daí tem a festa do morango, né? Não tem todo ano a Festa do festa do morango, morango, a festa do né? Isso morango. daí é muito bom. E o que que você preparou para a gente, Celso? O que que você vai falar de, vai mostrar Eu caso, o que vou. que tem casos fáceis, difíceis? Olha, Eu deixa eu coloquei. abrir. Hum, Deixa eu, antes né, de a gente dar continuidade, mas eu vou abrir aqui para os nossos colegas, por favor, não é só eu e a Thalita que vamos perguntar, fazer sim. essa sabatina aqui para o Celso. Todo colega quiser, fique à vontade também, pode botar a pergunta aí no chat e tal, a gente ajuda, leia aqui. Pode ficar, fiquem à A Daniela vontade. Cia foi minha aluna. Tem uns aqui, uma Ah, pergunta. deve ter vários fãs aqui seus, né? Legal, muito bom. Edson Mada, o Edson está lá em Imperatriz, é da nossa equipe, né? Mas é muito bom isso. Grande abraço. Ah, o Tiago, que fez Thiago, o tá curso mandando. agora, fez o curso online. Lembra que eu falei para você lá de Marabá? Sim, sim, Rapaz, legal. então, não, acho que o Tiago, eu acho que é do Rio, o Tiago. A Daniela, ó lá. Que bom ver vocês. Isso é muito importante. A hora que você quiser, Pode eu. Não, Compartilhar aí. Fica à pode compartilhar, vontade. fique à vontade, é isso. Então tá bom. Veja se tá entrando. Coloca a apresentação. Isso. Foi. Tudo bem? Uhum. Eu gosto de. Esse slide eu gosto muito porque hoje em dia a gente não pode mais ter a pretensão de fazer uma ortodontia pensando somente na especialidade, né? Então a gente tem que ter um bom odontopediatra junto com a gente trabalhando, isso é importantíssimo. Então eu coloquei três casos de preventiva, né, de casos de reabilitação dentística importante, implante, prótese. Então eu falo o seguinte, que todas essas especialidades, elas estão muito próximo do ortodontista.
E eu acho que duas, hoje em dia, a gente vai ter que dar um pouco mais de atenção, que é a, a ortodontia e a medicina do esporte, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente vai entrar dentro do consultório do ortodontista com muito ênfase, né? E também sobre a síndrome do sono, né? E da apneia. Então, eu acho que são duas especialidades que entrariam muito bem dentro de um consultório ortodôntico. Então, eu acho que a questão é realmente a gente reavaliar. Quero agradecer a vocês. Foi realmente muito interessante a gente ter participado de várias formações aí em Cravinhos, né? Conhecido a Letícia pessoalmente, o Maurício a gente já conhecia, mas não também assim com tanta, eh, com tanto ênfase, né? Assistindo aula, essas coisas. Só para fazer o merchan, né? Nós temos o nosso curso agora em agosto, na São Leopoldo Mandique de São Paulo, o grupo SZK, que é o nosso grupo, com o professor Suzuki, vários professores, e a gente vai começar com a nossa coordenação agora em agosto na São Leopoldo Mandique de São Paulo, né? Então, eu gostaria de iniciar a apresentação. Eu vou mudar um pouco aqui, porque é interessante, eu acho. Espera um pouquinho só que ela está dando. Eu vou começar com um caso adulto, tá? Esse caso Tranquilo. eu tratei há muitos anos atrás. Essa paciente era do padrão 3, né? Que nós fizemos. Não está fazendo. Não está Não, compartilhado. não, Opa. isso. Era só um minutinho. Ver se ele entra direitinho. Isso. Entrou? Entrou, agora põe no modo apresentação. Vamos ver. Isso. Então, a Emily é uma paciente do Aí. padrãozinho 3, né? Uma atresia de maxila, uma falta de espaço, né? Interessante. Falta de espaço para os caninos, uma classe 1 de molar, onde nós fizemos o tratamento dela, falta de espaço para o canino do outro lado, os dentes muito inclinados para palatino, e a radiografia, ó, foi em 98, para você ter uma ideia, né? Em 98 nós iniciamos o tratamento dela. E fizemos um tratamento de primeira fase e depois de segunda fase. Arrumamos a casa para os convidados, né? Fizemos o tratamento, aqui já na fase de eh, pós-tratamento, né? Com os terceiros molares, a remoção dos terceiros molares. Ela voltou em 2015 com uma dor, um pouco de cansaço, dor na TM, e aí nós vimos que a TM do lado esquerdo e a TM do lado direito, eles tinham um formato um pouquinho diferente. Iniciamos um tratamento, assim, bem tranquilo, sabe, através de medicação, de fisioterapia, e aqui está ela, na época, usando um aparelho fixo, né? Na época, o Straight Wire, que a gente usava, né? Que é o Straight Wire de Roth, na época. Hoje a gente mudou bastante aqui na remoção do aparelho, e nós finalizamos o caso dela com ortopedia funcional dos maxilares. Colocamos um aparelho ortopédico para fazer a finalização, tanto superior como inferior. Não foi um plano, foi uma placa de Howley superior e uma placa de Howley inferior. Olha ela aí. Aí teve a fase de colocar, né, Piercing. piercing nos dentes, né? E você vê que ela tem uma boa oclusão posterior, né? Uma boa oclusão posterior. E você, opa, não virei esse aqui. E você percebe que tem uma oclusão muito boa de canino para trás, mas a parte anterior, você percebe que a sobressalência não foi terminada de uma forma que eu gostaria de terminar, né? Então, ela aqui mais mocinha, estou acompanhando, e passou-se quase 20 anos, né? Olha, observando a oclusão posterior muito boa. Gozado, eu virei esses slides, eles não, acho que eu não salvei. Olha aqui, ó, uma oclusão posterior, controlando os dentes do siso, depois a remoção, que é uma das últimas radiografias. Agora, com 26 anos, ela veio, ó, com 26 anos em 2013, depois em 2015, né? E agora ela veio fazer uma avaliação.
E olha o resultado da avaliação. Mordida aberta anterior. Recidiva, interposição de língua, final de crescimento, né? O que que poderia ocorrer nessa oclusão? Você vê que dentes levemente desgastados, né? Uma mordida aberta anterior, de canino a canino, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E aí, a gente conversou com ela a questão do tratamento. Como é que poderia ser feito esse tratamento? E aí, nós propusemos para ela fazer um tratamento com alinhadores. Eu poderia pensar em fazer um tratamento corretivo, né? Mas a premissa inicial é, eu gostaria que ela fizesse uma avaliação com o otorrino, porque ela tem olheiras muito grandes, né? Ela é respiradora bucal, e também uma avaliação com a fonoaudióloga. E fez a avaliação, né? E a avaliação foi feita, iniciou o tratamento, e aí nós iniciamos o tratamento após essa avaliação com o otorrino e o tratamento com a fonoaudióloga, fazendo uma avaliação através dos alinhadores selfie. Então, olha o formato do arco, superior e inferior, um pouquinho de reabsorção dos incisivos inferiores, mais um formato bom do arco. Olha a mordida aberta, dificuldade para fechar, né? E a língua está mais ou menos colocada nessa região aqui, que é uma região até bastante, que dá para ver, ó, a língua está aqui, ó, mais ou menos entre o arco superior e o arco inferior. Os artigos, principalmente, né, do Rio de Janeiro, tem um artigo que é bem clássico da posição da língua, né? Quando ela fica entre os incisivos superiores e inferiores, você teria que trabalhar os dois arcos, né? Se é muito cervical, teria que trabalhar no arco superior, bastante com trabalho de ponta de língua, e aqui a gente trabalhou nessa posição. Então, olha aqui o caso dela, né? Inicial, e aqui o caso hoje, da fase que ela está. Então, ela está com alinhadores, e aqui como seria o final dela. E a gente vai mostrar clinicamente, quer dizer, aqui inicial, né, uma mordida aberta de 1,5 mm, quase 2 milímetros, né? Aqui hoje o posicionamento dos incisivos, tanto de um lado como do outro. Aqui a mordida aberta vista do lado esquerdo, nessa fase que ela está hoje, com 12 ou 13 alinhadores. E aqui o final, né, com os strippings feitos, a mordida final. Então aqui a inicial, ó, lá em cima, né? Aqui, a mordida dela hoje, como está, tá? Veja que há Melhora. uma boa melhora, né? Que eu acho que é bem Uhum. significativa, né? É, eu estou fazendo a colagem dos alinhadores hoje com a resina Grandioso. E eu percebi que mesmo a resina Grandioso, né? E o alinhador da Selfie, a placa de attachment, ela é um pouco fina, né? Então, o que que eu faço? Então, o que que eu faço com essa placa quando ela chega? Eu passo óleo, mas um óleo da Seve, da Natura, não é propaganda da Natura. Mas eu pego um brush, passo em todos os guias dos Até. attachments, seco bastante e depois eu faço a guia, eu reparto, né, de central a segundo pré. Os molares sempre eu faço separado, né? Uhum. E tem dado muito certo. Quer dizer, então, porque tem muita gente que fala assim, a guia é muito fina, quando eu vou retirar eu perfuro. Quando você coloca ou óleo essencial, ou óleo Ou universal, vaselina, né? a vaselina eu não gosto muito, porque se for pastosa, ela dá bolha. Se for É. a líquida, ela vai bem. Mas eu Uhum. gostei muito do óleo Seve, sabe? Então eu levo até, quando eu vou para o Maranhão, dar aula lá em Campinas, na São Leopoldo, Sei lá. eu levo o Seve junto. E o pessoal fala, para que que é esse óleo Seve? Ótima dica aí. E uma outra coisa que é interessante, tá? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês, é que, às vezes, né? Agora, isso aqui está seco, então dá para você ver bem o excesso que fica. Uhum. Então,
Lá na São Leopoldo eles compraram um aparelho que é um tipo de uma lâmpada, um aparelho com uma lâmpada, que eu falei assim, isso aqui está aparecendo sempre, não é do seu tempo, Thalita, mas a gente tinha bailinho de garagem, na garagem, e tinha uma luz chamada estroboscópica, uma luz que ficava girando assim, preta. Você lembra, Maurício? E aí, Sim, quando o sim, sim, pessoal essa história. sorria, tinha o Adaptic, que era uma resina, né? O pessoal sorria e aparecia branco, branco, né? Toda a resina que a pessoa tinha. Eu falei assim, Sim. mas eu vou comprar. Aí eu comprei uma lanterninha dessas de R$ 24,90, que ela tem uma luz de lado e uma luz negra. Apago a luz do refletor. Quando eu acabo de colar agora, eu ponho essa luz e eu vejo todo o excesso. Então, é uma coisa Hum, muito legal. Quer dizer, aí eu uso bisturi. Eu gosto, um amigo meu que faz dentística, ele falou, Celso, é excelente o bisturi, principalmente na meia, aquele curvo. Então, eu uso os dois bisturi e uso também uma ponta, né? Em baixa rotação ou em alta rotação, aquela de um monte de lâmina para dar para dar esse, para não ter nada de excesso, né? Para não ter nenhum comprometimento, porque a ortodontia é cheia de detalhezinhos. Então, olha a mordida aberta dela, a melhora que já teve, né, do lado esquerdo, uhum, né, e do lado direito inferior, e a inicial lá na parte lá em cima, na parte anterior. Então, é isso que a gente está, né? A ideia é essa, ó. Esse slide aqui, né, do lado esquerdo, e esse do lado direito refletem que o movimento está tá realmente acontecendo. acontecendo, quer dizer, isso é importante. Eu comprei uma TV agora dessas que são smart, e coloquei bem na frente da cadeira que eu tenho. Eu trabalho com 3 cadeiras, mas a cadeira que eu atendo mais paciente de alinhador, então eu já coloco o programa da Selfie, agora da Uhum, Angel, né? Lá, e mostro para o paciente o início e como é que está agora o movimento. Em todos os pacientes eu estou fazendo isso. E está tendo, a pessoa começa Legal. a entender os movimentos que ela precisa, que ela vai ter, e se sim, compromete mais com o tratamento, né? sim. Então, eu acho que é interessante isso. A Letícia, olha ela, em 6 anos e 8 meses, padrão 3 também, olha aí, mordida cruzada do lado esquerdo, né? Só para vocês entenderem, olha lá. Olha o traçado cefalométrico que a gente fazia e faz ainda, né, em alguns casos. E olha ela, atual. A Letícia hoje é uma mulher, tem filhos, né? E veio ao consultório com a seguinte perfil bom, né? Com o seguinte problema, ó. Uma classe 1 do lado direito muito boa, né? Do lado esquerdo, aqui, ó, uma gengiva edemaciada e um espaço aqui do lado esquerdo. E ela pegou e veio para fechar esse espaço. E uma mordida cruzada do lado esquerdo que eu não levei em consideração muito, né? Então, esse caso é para mostrar para vocês que o diagnóstico é fundamental. Quer dizer, o mesmo diagnóstico que a gente faz na ortodontia, a gente não pode deixar com alinhador. E o que aconteceu? Vocês vão ver o que aconteceu. Então, eu iniciei esse caso com uma empresa de alinhador. Depois, agora eu estou com a Selfie e houve uma melhora muito grande, mas vocês vão ver a piora que houve no decorrer do tempo, de 2021 para cá. Então, olha, o caso dela foi para um periodontista fazer uma avaliação periodontal aqui, né, ver se tinha alguma bolsa, essas coisas, foi feito tudo. Olha o perfilzinho dela, muito bom. O arco inferior, ó, falei assim, nossa, isso aqui é mole pro gato, né? Quer dizer, aquela coisa assim que você fala assim, nossa, tô no paraíso, tô ganhando dinheiro fácil, né? Vendo já e, nossa, é só alegria, né? Olha aqui, ó, o espaço entre o canino lateral e o pré-molar. Falei, ó, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum tipo de problema. A radiografia, um outro formato. Olha aqui, ó, ela tem raízes boas, né? Já sem o dente do siso. O padrão 3, ó, se vocês olharem o ponto A e o ponto B, você vê que tá, ó, tá no limite. Ela era padrão 3. E aí eu peguei, fiz a primeira avaliação, né? Fiz a primeira avaliação dela, ó lá, desse lado, fechando os espaços.
descruzando aquela mordida do lado esquerdo. Então, aqui, só para... Foi feito... Queria mostrar o clean check, mas acho que não vai entrar. Mas principalmente desse lado esquerdo, né? Queria ter mostrado. Eu fiz um pacote muito pequenininho, aquele pacote de 7, e tive problema. Quando eu fiz esse pacote de 7, né? Ela voltou novamente. Isso foi em 2023, 2 anos depois. Veio 2 anos depois, olha lá, Uhum. com com uma queixa muito, que eu fiquei assim, falei assim, meu pai do céu, né? Onde foi que eu errei? Se você já viu o sorriso, você vê a mordida aberta que ela tem. Então, olha aqui, ó. Olha a mordida aberta. Então, ela tinha uma diferença, talvez, entre relação cêntrica e oclusão cêntrica, que eu não fiz a manipulação adequada, que depois eu fiz a manipulação, né? Teve um movimento, o movimento feito, mas não foi um movimento com estabilidade. Então, olha aqui, ó, olha o lado esquerdo. Aquela mesma gengiva voltou novamente a ter um edema aqui, né? E aí a gente mandou novamente para o ortodontista. E olha a mordida aberta anterior. Aí o paciente já fica um pouco, né? Quer dizer, ela veio, a sorte que ela veio comigo, né? Novamente, você vê a inclinação aqui desses dentes, dos inferiores, né? E dos O superiores. caso era relativamente simples, né? Daí complicou um pouquinho. Complica um pouquinho só, Pouquinho. né? Ah, E aí, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Então, ela agora com 35 anos de idade, né? E aí eu fiz o planejamento agora, eu fiz o plano, falei assim, não, eu vou pegar, vou iniciar novamente o tratamento, né? Vou tentar melhorar o máximo possível. E aí fiz o planejamento com Angel, com Selfie, em, deixa eu pôr isso aqui, em 23 de abril de 2024, né? Olha ela aí, mocinha, colocamos os attachments, olha aí. E hoje ela está nessa posição, ó. Já está tocando os dentes anteriores, né? Olha lá. Está usando, estou colocando trocando a cada 14 dias, tá? Estou trocando a cada 14 dias. Fiz o planejamento de forma tal que eu fiz um pouquinho de expansão do superior e um pouco de contração do inferior. Mesmo assim, ainda não tenho o pensamento de descruzar totalmente, mas eu estou vendo uma melhora muito grande já do tratamento. E estou manipulando essa mandíbula sempre, para ver se eu não estou realmente caindo numa falsa oclusão cêntrica e realmente escondendo uma posição da mandíbula errada. Então, olha aí, ó. Ela tem um bom formato de rosto, né? E a gente está pegando e fazendo nessa posição. Tá desse jeito. Depois tem o clean check delas, o clean viewer dela. Clean viewer, clean viewer. Clean viewer, a gente pode pegar e realmente mostrar. A Dirlene é uma paciente que eu tratei também com a genesia do 1222, tratei ela mocinha, jovem, né? Ela é uma senhora que mora no sítio, mora em Monte Alegre do Sul. É uma região muito bonita também. Quem puder viajar, ver, é muito interessante. Com uma mordida cruzada anterior, ó, dos dentes anteriores, né? Olha lá. Praticamente com a genesia do 1222, tá? E veio nos procurar também para fazer o tratamento, porque ela estava desgastando e quebrando os dentes, né? Eu falei assim, como é que eu vou tratar dessa moça, né, sem protruir esses incisivos e tentando melhorar a posição dos superiores? Às vezes, nesses casos, quando você coloca um bracket, mesmo ele invertido, mesmo colocando um bracket do tipo MBT, por exemplo, que tem -6, né, você tem que fazer uma mecânica muito grande para poder conseguir fazer compensação. Às vezes usando elástico de classe 3, invertendo o bracket, né, aquelas coisas todas. Eu falei assim, e percebi que ela estava muito ansiosa, então que eu queria realmente tentar fazer um tratamento mais
com mais previsibilidade e que ela tivesse bastante tranquilidade. Então, eu procurei fazer um pouco melhorar a inclinação dos inferiores, fiz strip inferior e protuídos superiores um pouquinho. Então, olha a linha média, a mordida cruzada, né? Foi restaurado esses dentes, olha o formato do arco, superior e inferior, e você vê que é os dois caninos, né? Ela tem a genesia do 12 e 22. Dentes muito restaurados, essas coisas. Já com uma certa, ó, reabsorção aqui, né? Nesses incisivos. Então, mais ainda que me motivou a fazer movimentos suaves a cada 14 dias, né, ou mais, né, fazer um movimento bem lento com alinhadores, já que ela é uma pessoa muito responsável. Olha aqui, já canal feito em alguns dentes. Olha a mordida cruzada na tela e radiografia. Aqui está o caso dela, mas eu acho que não vai entrar. E os alinhadores selfie colocados, né? O recorte, o recorte para elástico, elástico no sentido de classe 3, né, que a gente está usando, elástico 316 médio, que eu não teve problema de dor na TM, não teve nenhum tipo de problema, e eu achei que tá interessante. Olha. Não coloquei a fotografia. Essa é a fotografia dessa semana, tá? Todos esses pacientes foram fotografados essa semana. Olha aí. E olha a melhora com 12 alinhadores. Olha a melhora já que houve. Eu achei, Sim. já não está tão cruzado que nem o inicial. Olha ela, né? Alguns movimentos nos alinhadores, né? A gente tem algumas restrições, né? Então a gente tem que pensar bem quando a gente faz o tratamento com alinhadores, né? É fundamental. E eu gosto muito desse artigo do Márcio Almeida, né? Em que ele fala quem é o piloto, né? E naquele caso intermediário, o piloto não foi muito feliz, não. E esse piloto fui eu, né? Então, eu tenho que rever e estudar sempre muito. Então, hoje eu vejo que é uma curva de aprendizado muito grande que eu tenho que fazer. Eu tenho que conhecer muito de todos os resultados que ocorrem dos alinhadores. Só um minutinho. Então, esse caso, né, mostrou para a gente uma série de coisas. E aqui, esse aqui. Esse caso, a Karina, eu iniciei o tratamento de primeira fase dela, só um minutinho. Isso, o tratamento de primeira fase, né? A gente tem essas premissas, né, que é corrigir as discrepâncias esqueléticas no sentido transversal, vertical e anteroposterior. Criar espaço para os dentes bloqueados, no caso os 13, né? E incisivos inferiores. Alinhar e nivelar os dentes. Então, ela, uma jovenzinha muito tímida, muito, assim, muito cooperativa, mas muito tímida, né? Então, é duro tirar até uma palavrinha dela. Ó, bem jovenzinha, ó lá, foi feito o scanner, e nessa fase nós não fizemos muita coisa, ficamos observando, avaliando. Uma classe 1, mordida cruzada do lateral, né? Desvio de linha média. Já tinha perdido o espaço para os caninos, né? Dos caninos, principalmente esse do lado direito, que foi o grande problema da gente no futuro. Aqui também uma carinha, olha lá, falta o canino superior do lado esquerdo também. E aí a radiografia panorâmica mostra realmente uma grande falta de espaço, tanto do arco superior, mas principalmente do arco inferior. Esses dois caninos aqui realmente perdeu muito cedo o tecido, né? Então é realmente complicado. Olha a teleradiografia, perfilzinho de uma forma bem adequada. E olha aí. Aí eu iniciei fazendo um tratamento com mola no arco inferior, uma barra lingual modificada com um cursor. Mas eu não tive muito resultado, não. Ela não usou adequadamente o elástico,
e eu achei melhor remover tudo, iniciar agora em 12 de 2023, já está mais mocinho, olha lá, né? E eu estou com essa situação. A essa situação, o grande problema aqui que eu tenho aqui, ó, uma falta de espaço para o premolar. Aqui, ó, falta de espaço para esse canino inferior. Então, eu peguei e procurei fazer uma mecânica, né? O selfie, da seguinte forma. Então, coloquei um 4x2 superior e fiz uma programação com selfie inferior para eu ter o elástico ancorado em todos os dentes, né? Quer dizer, então, o alinhador, ele trabalhando todos os dentes com os attachments, elástico de classe 2 e cursor superior e inferior. Esse aqui é o final do tratamento. Olha como melhorou a mordida profunda. E aqui, ó, do lado esquerdo eu já tinha o canino, estou numa posição razoável. Preciso melhorar esse molar superior, mas em cima eu não usei alinhador. Até eu acho que eu perguntei para você, Thalita, sobre esse caso, porque eu falei assim, ô Thalita, não estou usando alinhador superior, mas o molar está indo para a classe 1. Você falou assim, é que o sistema ele faz uma correção conjunta com o inferior. Eu falei, legal, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Olha aqui, ó. O lado direito, arrumando espaço. Então, o que que eu trabalhei? Com alinhador inferior e superior. Tá? Então, olha o arco superior, ele arrumando a posição, né? O arco inferior, como é hoje, tá? A falta de espaço com o canino do lado direito, e depois com o canino inferior. Eu não queria montar aparelho fixo nela, e esse aqui é o movimento que foi feito, ó. Que é para se fazer, né? Então, o pensamento é esse. Então, ela agora essa semana. Quando eu coloquei esse cursor do lado direito, eu fiz uma colagem com a Ditec, o Easy Clip, um 4x2, na realidade é um 6x2, né? Onde eu estou distalizando os molares. Se vocês olharem, ele está topo a topo. Se eu coloco o elástico, mesmo sem alinhador, a tendência é o elástico mesializar os molares. E aí eu posso ter maior perda ainda de ancoragem e vestibularização dos inferiores. Então, eu bolei esse pensamento, ó, um elástico de 3,16, médio, tá? Do, da, 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 do cursor ao molar inferior, ó lá, né? E o alinhador trabalhando, conseguindo espaço aqui. O que a gente pode pensar é o seguinte, Celso, mas como é que você quer pegar e distalizar o superior e você coloca um elástico aqui que vai mesializar e você não consegue espaço para o canino. Então, eu acho que a força do alinhador aí, ela é interessante porque, mesmo com o uso do elástico, eu acho que eu consigo, mesmo contrapondo ao movimento, eu acho que eu vou conseguir um resultado muito bom. Pelo menos foi o que eu vi no Clean Veer que nós fizemos. Então, olha aqui o elástico, né? Você vê que ela fica topo a topo por causa do uso do elástico. E aqui, mostrando, né, um outro caso, né? Olha aqui, ó. Quando você olha assim, né, de longe, você não vê o que a gente vê às vezes com essa luz negra, ó. Olha o excesso que eu tenho aqui, ó. Ó, o excesso. É muito interessante isso, porque você começa a criar o hábito de não ter excesso de material, né? Como é que estamos aí, pessoal? Tem 20 minutinhos ainda. É? Que Não, tá bom. Eu fique à queria, vontade. eu queria. Vamos ver se entra aqui. Então, esse é o caso daquela menina, né? O Ah, tá. planejamento dela, né? Aquela menina que eu fiz o tratamento, primeiro com um alinhador, com outro alinhador, e olha a recidiva que deu, né? Então, olha aqui, ó, uma boa oclusão posterior, até, ó, né? A Sim. Emily, eu tratei dela bem mocinha, né? Que tinha interposição de língua. E aí ela está hoje, ó, nesse alinhador aqui, ó, número 11, que é aquele que nós vimos lá a fotografia, né? Os attachments colocados, ó, 14,
E quando a gente chegar no alinhador 22, se tudo tiver dentro daquilo que eu programei e vou ter que fazer todos esses stripping, a questão do stripping, eu sempre, às vezes, eu passo primeiro o fio dental para ver se realmente e faço e pego aquelas Calibrador? folhas, os calibradores, para ver se realmente eu preciso realmente fazer. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque eu vejo muitas vezes a pessoa usando o strip de uma forma que ele vê no CleanViewer e não e acha que aquilo é realmente o que deve ser feito. Então, eu acho que é interessante dessa forma. Uma outra coisa que eu estou fazendo, eu estou usando um sistema chamado EVA com, com lixas que você faz, você pega ácido ortofosfórico, né? Coloca o ácido para ataque ácido, coloca nas ameias para ele lubrificar e para não deixar pontas de esmalte. E o paciente sente assim uma tranquilidade muito grande quando você pega e faz esse tipo de abordagem, que não aquele com. Celso, quanto tempo você deixa o ácido atuando Eu antes deixo de fazer o menos tratamento? de um minuto. Eu coloco nas ameias, tá? E já inicio o strip. Começa com a Uhum. amarelinha, depois a vermelhinha, depois a azul, que é a mais grossa. Mas aí eu vou calibrando com o calibrador, né? É coisa rápida, sabe? É fazer realmente um IPR assim bem tranquilo, né? Às vezes eu faço inicialmente só com a amarela, que é a mais fina, Maurício, e numa sessão seguinte, eu já inicio com a vermelha, que é um pouquinho mais, tem uma espessura maior, né? Ou Certo, faço tudo de uma vez certo. só. A grande vantagem desse cavo, que é um aparelho da NSK, tem agora no Brasil para vender, o meu NSK, é realmente o paciente não sofre, sabe, com o desgaste interproximal. O paciente, você coloca ali, já inicia tudo bem devagarinho, bem com bastante segurança. A pessoa, ela até respira fundo, porque a impressão, às vezes, alguns que já fizeram, né, que é aquela lixa que o cara fica com a cabeça parecendo um boneco boneco, né? Então, olha aqui, ó. E eu tô achando, por exemplo, nessa posição aqui, uma posição muito boa, né? Quer dizer, eu acho que nós temos aí um, uma posição bem tranquila. Acompanhando, né? Estamos A acompanhando movimentação. estou acompanhando a movimentação. Vamos lá. Esse menino, o Alexandre é terrível. Olha a carinha dele. Só pelo cabelo dele a gente já vê que é É. terrível. Só pelo... Outro dia o pessoal estava mostrando um caso, né? Falei assim, olha, esse é o Aí. Alexandre. O Alexandre é um menino muito 10. Mas olha a cara dele, né? Então, corrigir discrepâncias, né? Criar espaço. E aí, bem novinho, né? Bem jovenzinho, a mãe muito preocupada, porque ela é padrão 3 e eu tratei ela com alinhadores e depois ela fez estética, ela tá nas nuvens, né? Aí ela trouxe o filho, né? Primeiro veio a prova de fogo e agora veio a prova de fogo mais fogo. Olha a cara do Nossa. indivíduo. É muito 10 ele. Ainda numa fase ainda de dentadura mista, né? Bem precoce, né? Os 4 dentes anteriores e os molares. Olha aí. Uma mordida cruzada anterior. E aí o que eu quero, né? Eu quero arrumar a casa para os convidados, né? A radiografia panorâmica. E eu falei assim, eu uso ah, eu gosto de usar a tabela de Corcaus, a análise de Corcaus. É antiga, mas antiga, né? Que você soma os 4 incisivos superiores, você pega o compasso de ponta seca, mede ou do pré-molar, da meia dos pré-molares e dos molares. Então tem uma tabela até de Bauru, né? Que
há muitos anos existe essa tabela, já com Prameso, Brach e já um grupo de brasileiros, da amostra brasileira. E eu gosto de fazer ela. Então, eu pego, somo os 4 incisivos, pego de pré a pré, ou de molar a molar, de cúspide a cúspide, de cúspide não, de fossa a fossa, ou quando tem primeiros pré-molares, primeiros molares descidos. E faço e vejo a tabela. E esse menino, né, conforme eu fui fazendo essa avaliação, eu achei que o formato do arco dele não havia necessidade de disjunção. Se houver necessidade de junção, eu vou fazer disjunção primeiro e depois já vou preparar a casa para o alinhador também, que fica muito mais fácil. Então, ele não, eu peguei e iniciei, olha ele aí, né? Esperei os dentes erupcionarem, tinha espaço múltiplo. A mãe não quis fazer, eu pedi para fazer a exérese do, do, do freio, achou melhor esperar. É filho único de pais já com uma certa idade, às vezes é complicado isso, né? Então, olha aí, ó, classe 1 de molar, e estou esperando ele, só estou mantendo, só fazendo a observação. Eu acho que é muito importante isso, porque o pai e a mãe precisam confiar no seu, naquilo que você pensa. O grande problema é, os pais hoje, eles querem, as pessoas hoje querem imediatismo. Então, ela vai no profissional aqui, vai no outro aqui. Teve uma que foi em 4 ortodontistas aqui na cidade e caiu por último em mim. Eu falei, eu não vou fazer nada no seu filho. Ah, mas não precisa fazer disjunção? Não, não precisa fazer disjunção, né? Ó, por causa disso, medir na frente da mãe para a mãe ver. Então, o imediatismo hoje é muito grande. Então, a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande e tem que ter material fotográfico mesmo para mostrar para o papai e para a mamãe que aquilo que você está fazendo está dentro de um padrão que é o padrão de normalidade, que não precisa fazer grandes coisas, né? Às vezes. Então, olha aí, ó, erupcionando, canino Eu vivo. tenho visto, né? Esse comentário é bem interessante, Celso. Hum, Essa questão do imediatismo, né? Muitas é, vezes, se você esperar 2, 3 meses, você vai pegar um dente já em melhor posição, uma evolução, principalmente essa fase aí de transicional, né? Da mista para transicional. permanente. Às Então, vezes, às vezes poxa, você tem que ter um bom é, pediatra, Maurício, que entenda que você precisa sim, fazer extração, às vezes, de um primeiro molar descido para fazer um corredor para que o canino sim. mude a posição dele, né? E muitas vezes o paciente é impactado, né? Poxa, o dente está torto, quer resolver. O paciente quer o imediatismo, né, também. E o doutor fica muito facilmente cedido a vou começar o tratamento. E no alinhador é diferente de bracket, né? Alinhador, É. se não tiver o dente Para erupcionado, abraçar, você né? O dente para começa, abraçar. começa a complicar, começa a complicar, né? É. Então, E então é, essa mamãe, eu tratei dela, né, primeiro, né? Então ela com receio que ele fosse do padrão 3 também. Ele tem algumas características, né? Olha aqui de novo o formato. E aí nós fizemos, né, um tratamento de primeira fase com selfie, né? Fazendo aqui o pro canino, né? Premolar, fazendo os casulos, né? Fazendo Medir o erupção. planejamento dessa forma, ó lá. Primeira fase. Então, o final seria, dessa primeira parte, seria isso, né? Olha ele aí. Você acha que fiz? Eu consegui? Thalita? Utilizou? Ele usou? Você Usou acha? bem? Olha lá. Fizemos os atáchicos, né? Olha, fizemos os atáchicos, houve uma melhorazinha, olha lá. Consegui até fechar um pouquinho, olha a cara dele. Olha aí. Padrãozinho bom, né? Algumas características de 3, olha aí, mas olha a cara dele. E aí consegui chegar nesse posicionamento aqui. Eu não quis, eu parei no 12º, 13º alinhador, e eu não quis forçar uma situação, porque senão eu ia perder mais lá na frente. Então, às vezes a gente tem que saber a hora também que a gente tem que recuar, né? Isso é importante na profissão. Opa, até aqui eu vou. Passou disso, eu vou começar a entrar com estresse familiar, principalmente, né? Porque
numa criança, o que acontece? O aparelho removível, o alinhador, se você pega e começa a ir para um estresse, né? Por exemplo, tem uma outra paciente, não sei se vai dar tempo para colocar, que ela quebra, eu coloco o alinhador, na semana seguinte está quebrado. Por quê? Ela está numa fase de dentadura mista e o alinhador fica muito fino, né? Então, o que que eu estou fazendo, né? Estou toreando ela para poder, pelo menos, fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho os caninos já agora erupcionados, pré-molares erupcionados. Estou fazendo numa fase tal. E agora eu vou esperar o quê? Até os segundos molares, para eles não tem problema nenhum. Essa fase dos dentes, não tem nenhum tipo de. O que a gente tem que perguntar hoje é: existe algum problema psicológico, alguma coisa, né? Que faz com que a criança sofra algum tipo de bullying, né? Não, tá tudo bem para ele. Ele nem liga para isso, doutor. Pelo amor de Deus, fica. Então, eu prefiro ir olhando cada 3, 4 meses, que nem o Maurício falou, e vou corrigindo as coisas, tá? Então, quem Uma, que é uma piloto? coisa interessante, uma coisa interessante que você citou, Celso, é que você não foi até o final, né? E essa é um grande diferencial do self, né? Você tem lá o planejamento e depende como está Exatamente. evoluindo o tratamento, você fala, para Abortei, aqui. eu Mas abortei. você não fica jogando o alinhador fora, você vai receber até aquela quantidade, os É, próximos eu não quero receber, você recebe de 3 em 3 meses. é. Esse, eu acho que é para tratamento, principalmente tratamento Dentadura mista. de crianças, dentição Isso. transicional, É. mista para permanente. Sim. Poxa, é sensacional. Então, usa lá a decisão, às vezes usa 6 meses, para ali, deixa Para, evoluir um pouco aquela dentição, escaneia daqui 3, 4 meses, dá continuidade. Então, verdade. isso Então, daí eu uma acho das que coisas isso é eu interessante. não. A gente não vai falar aqui, né, sobre valores, tal. Acho que não foi programado, não sei se sua aula, eu já vi profissionais dando aula de selfie e falaram, olha, eu gastei na primeira fase X reais, 4 meses depois mais X reais, daí 5 meses depois mais X reais, e deu o total de tanto, né? Você pagou aquilo que gastou só E naquele você momento. gastou, Então, é um eu acho, diferencial, é um eu acho, diferencial do eu, selfie eu muito acho isso muito interessante. honesto, sabe? Eu acho muito honesto, porque, né? E agora com o cashback, né? Que você Sim, a pode, Linerback. Sim. a linerback, o cashback é quando é da Shell, né? É, o linerback, eu ainda preciso me acostumar com os termos ainda. Eu acho que eu preciso fazer uma relaçãozinha aqui e escrever. Então, eu acho que isso é interessante, né? Porque você pode, até às vezes num outro tratamento, por exemplo, dessa menina da Letícia ou da outra lá, né? Eu sei que eu vou precisar de um refinamento. Sim. Eu vou precisar, faço novamente, quantos alinhadores eu vou precisar? Eu posso, às vezes, ter um aligner back lá e O posso que usar o sobrou? que sobrou e usar naquele caso. Então, eu não estou gastando, né, novamente, né, o dinheiro com esse tipo de situação. Então, eu Sim. acho que realmente é uma coisa assim que é honesta, né? Quer dizer, é importante a gente ter assim esse pensamento. Podem perguntar, pode Legal. falar o que ler. Tem acho que 5, 6 minutos só. Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, né? E assim, para quem não conhece o Selfie também, né, além de a gente receber os alinhadores de 3 em 3 meses, poder decidir não quero receber as próximas fases, É, ainda tem a possibilidade de você ajustar, por exemplo, de uma fase para outra. Você isso. planejou a Tátima no central. Paciente, a hora que você coloca a Tátima, o paciente quer te matar. Ele não Você põe. Eu pode tenho uma assim. planejar o ajuste de fase. A próxima fase vai chegar sem Vai os sim. atátimos. É. E a gente tem uma novidade boa para acontecer em breve aí, né? A gente Spoiler vai spoiler, né? da Aproveitar para semana que quem está vem. aqui. Do selfie? Sim. Da Tem selfie? alguns spoilers do selfie aí bons, Da Angel. mas a gente vai, semana que vem a gente vai lançar a partir de 15 de junho, daqui 2 semanas, né? Basicamente, dentro do Selfie, a gente não vai ter mais o Clean Viewer para o Complete.
A gente vai Ah, ter o é? iOrto. Então a gente Ah, vai ter o vai entrar o iOrto, que é o aeroporto. software da Angel, e Isso. você Sim. vai ter É o muito bom, software da né? Angel com controle 3D, com tudo. Então a gente está fazendo essa Migrando. integração de selfie com o Angel aos poucos, né? Hum. Mas já entra, agora eu sempre evito falar data, prometer, quando, tal, mas agora a gente já está dia Oficial. 15 de junho, a princípio, estamos nos preparando para ter esse lançamento do certinho. E assim, muito bom. Para quem já usou, o Celso sabe, né? O iOrto ali, o software, tudo, controle 3D, eu acho que vai Tá dar muito bom. Tá muito bom. um incremento significante aí no selfie. É, É o que faltava, né? o Maurício falou para mim assim esses dias, né? Você parou de fazer selfie com o Angel, né? Eu falei, não, eu não parei de fazer o selfie, mas eu diminuí, né? Porque realmente a plataforma, aquilo que você tem na mão, né? É muito bom. Então agora o selfie vai ficar melhor ainda com todas as possibilidades que a gente tem, né? De que nem você falou, né? Eu acho que vai funcionar de uma forma muito adequada. É. Sim. Tem E essa uma opção. dos questionamentos que eu vejo assim, mas quando usar selfie, quando usar Angel, né? Isso É, é difícil até eu dar essa opinião, porque vai muito do modelo de negócio de cada profissional, né? Como que o profissional cobra, como que ele gosta de trabalhar. O selfie, aqui entre nós, ele vai dar mais trabalho, botar aqui entre aspas, mais para trabalho no sentido de eu poder interromper um tratamento, eu poder. Então, eu tenho um fluxo. Outro você recebe os alinhadores, você tem que se virar. Você está com todos é, os alinhadores ali. Com o selfie, não, você tem um fluxo, você vai acompanhando o paciente mais próximo. E a gente se esforçou para criar esse fluxo, que é o fluxo da ortodontia convencional, né? Você é, poder parar, ajustar, mudar o planejamento. Então, isso. e eu vejo, assim, Ou adiantar até o Angel. planejamento, né, Maurício? Sim, sim, Essa semana mesmo eu adiantei o último trimestre do estágio. paciente, o último estágio, o quarto estágio, eu pedi, e é interessante, né? Porque eu não sei, porque eu fiz assim, eu fiz pausa, Pausei e despausou. depois a Thalita que me ensinou, pausa e despausa. Pronto, voltou, começou já a fabricar, né? É. Então, é uma série de coisas que eu acho que é importante isso, né? Você tem uma ferramenta na mão que pode te ajudar da forma que você achar melhor. Com Dá uma certeza. liberdade muito grande, né? E eu acho que assim, principalmente para aquele profissional que não tem experiência com os alinhadores, ele é É, vamos dizer, uma transição, né? Uma transição do analógico para o digital. No fluxo é muito parecido, eu paro, continuo, vou. E eu acho matador, daí a palavra é matador para tratamento de dentição mista Mista. e, é, e eu é, acho eu tenho, matador. Falando em eu tenho, criança, tal, eu tenho mais alguns casos para mostrar depois, que você achar, tá legal, né? Uhum. A gente mostrar Claro. esses casos aí. Vamos marcar, a gente Com Mas marca certeza. outra mas situação. eu também gosto muito e tanto que lá na São Leopoldo Mandic, na nossa equipe, eu que dou aula de aparelhos removíveis, ortopédicos. Então, eu gosto muito realmente dessa linha, né? Podemos fazer um happy hour só dessa parte, então. É. Ó, tem uma moça aqui, a Yolanda Camargo de Campinas, tem uma mágoa muito grande dela. Tenho. Porque ela foi roubada do meu consultório. Ela trabalhava comigo, era minha assistente, né? E aí um poderoso chefão da ortodontia me roubou ela do consultório. Falou na minha cara: eu Que estou absurdo. tirando ela do seu consultório. Certo, Yolanda? E ela está aqui, está Aqui nos mostrando. assistindo. Tá. Então, mas a Yolanda, ela é uma profissional de DTM maravilhosa. Quando vocês puderem, chama ela de zumbido no ouvido, dor. Ela, olha lá, já faz muito tempo mesmo, ela, ela escreveu. Mas você sabe que eu tenho uma mágoa muito grande de você, né, Yolanda?
e eu vi ela viu minhas crianças crescer, ela vinha para o consultório para trabalhar comigo. Eu adorei trabalhar com você, olha lá. Mentirosa ainda por cima. E aí, né, quando você pegar e precisar, tá, uma profissional de DTM, Que legal, e bom ela é saber. muito boa, ela é muito boa. E talvez ela trabalhe, até ela faça alguma coisa com alinhador, tá? Então eu acho que é interessante depois, uma hora, vocês conversarem com ela. Vamos Legal. conversar com ela, sim. Olha, muito obrigado, Celso, esse bate-papo aqui, né? A gente sempre tenta respeitar o horário de meio de semana, né? Ainda tem mais, ainda não acabou a semana, né? Todo mundo Estamos no meio. tem que Amei. batalhar até o final da semana. E essa semana não tem feriado, que difícil, né? O feriado, Você sabe que o ontem eu feriado encontrei. Você sabe que ontem veio três alunos, três colegas meus, de 44 anos eu tenho de profissão. E eles vieram em casa e não avisaram ontem à noite, cara. Nós saímos criando 1 hora da manhã. Nossa Senhora! Um é de Londrina, o outro um é de Tatuí, aí perto de Tatuí, e vieram de sem querer. Então, nós estamos no meio da semana e às vezes tem esses convidados que aparecem. Aí cansa a semana inteira. Ah, não, mas é muito bom. Receber Tiagão, um amigo é grande muito bom. abraço, Tiago. Aí. Mandando Olha, muito Obrigada. obrigado, Celso. um Obrigado a abraço. todos os colegas Obrigada. aqui acompanhando a gente. Eu acho que a gente, obviamente, vai chamar o Celso para outros bate-papos aí, né? Acho que é sempre rico a gente trocar experiência, aprender, e é muito bom ouvir um profissional experiente aí que tem bastante história para contar para a gente. Muito legal. Isso aí. Fico muito Obrigado. feliz aí, tá conosco e criando, né? Aprendendo conosco a respeito de Angel, Oh, começando, um nossa, profissional que a nossa, gente vê, tem olha, anos de estrada, mas está super aberto ao novo, super aberto é, a entender a eu- evolução. Isso é muito bom. e Isso é quando, muito e importante para quando tiver cada profissional. alguma coisa que eu possa sentar lá na cadeirinha e ficar assistindo, você sabe, eu já te falei isso, tá? Combinadíssimo, Tá combinadíssimo. joia? Muito Boa bom. Obrigada, noite a Muito gente. todos, obrigado. muito obrigado. Um grande Boa abraço para noite. todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.